A África do Sul, um país localizado no extremo sul do continente africano, tem uma história rica e complexa, que abrange milhares de anos. Desde os primeiros assentamentos humanos, até os momentos cruciais de transformação social e política, este vídeo mergulha na fascinante história da África do Sul. Vamos explorar as origens do país, as influências coloniais, os desafios do apartheid, e a busca pela liberdade e igualdade. Através desses eventos históricos, podemos compreender a identidade única da nação sul-africana. As origens ancestrais da África do Sul remontam a milhões de anos atrás, quando os primeiros seres humanos começaram a habitar a região. Através de evidências arqueológicas e paleontológicas, podemos traçar a evolução e migração dos nossos antepassados naquelas terras antigas. Descobertas como os fósseis de hominídeos na caverna de Sterkfontein, na província de Gauteng, forneceram valiosas pistas sobre os estágios iniciais da evolução humana. Esses fósseis pertencem à espécie Australopithecus africanos, e datam de cerca de 2,5 a 2,8 milhões de anos atrás. Eles mostram características semelhantes às dos seres humanos modernos, mas também traços distintivos de seus ancestrais primatas. À medida que a evolução prosseguia, outras espécies de hominídeos surgiram, como o Homo habilis e o famoso Homo naledi. Esses hominídeos mostram um aumento na sofisticação e complexidade do comportamento humano, desenvolvendo habilidades de fabricação de ferramentas e a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Os povos Khoisan, que incluem grupos como os San e os Khoi, são considerados os primeiros habitantes da África do Sul. Eles são conhecidos por sua rica herança cultural e pela prática de um estilo de vida nômade, caçador-coletor. Sua presença ancestral na região remonta a milhares de anos. Conforme o tempo avançava, outras migrações e interações ocorriam na região, trazendo consigo influências culturais e genéticas diversas. Isso inclui a chegada de povos Bantu, vindos da região central da África, que trouxeram consigo habilidades agrícolas, estabelecendo comunidades sedentárias e impulsionando o desenvolvimento de sociedades mais complexas. As origens ancestrais da África do Sul são um mosaico de diferentes grupos étnicos, culturas e tradições, que se entrelaçam ao longo dos séculos. A compreensão dessas origens é essencial para valorizar e respeitar a diversidade e a riqueza da herança do país, bem como para compreender a identidade e a trajetória da nação sul-africana até os dias de hoje. A chegada dos povos Bantu à África do Sul marcou um momento crucial na história da região. Por volta de 2000 a.C., começaram a ocorrer migrações significativas de grupos Bantu, vindos da região central da África, trazendo consigo uma série de mudanças culturais, sociais e linguísticas. Os povos Bantu eram agricultores habilidosos, dominando técnicas de cultivo de alimentos como a mandioca, o milho e o feijão. Sua chegada à África do Sul trouxe consigo conhecimento agrícola avançado, permitindo o estabelecimento de comunidades sedentárias e o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. À medida que se estabeleciam, os povos Bantu também estabeleciam sistemas políticos e sociais mais complexos. Eles organizavam-se em clãs e aldeias, com líderes que governavam com base no consenso e na tradição. Essas estruturas sociais contribuíram para a formação de reinos e chefaturas, onde a autoridade era exercida por chefes e líderes tribais. Além disso, os povos Bantu também trouxeram consigo sua língua, o Bantu, que se tornou a base para muitos dos idiomas falados na África do Sul atualmente. Essa disseminação linguística reflete a ampla influência e presença dos povos Bantu na região. A chegada dos povos Bantu teve um impacto significativo no panorama cultural e demográfico da África do Sul. Sua presença contribuiu para a diversidade étnica e cultural do país, estabelecendo as bases para a formação de comunidades vibrantes e distintas.
É importante destacar que a chegada dos povos Bantu também trouxe consigo desafios e conflitos, já que suas migrações frequentemente se sobrepunham a territórios ocupados por outros grupos étnicos. Isso resultou em tensões e disputas territoriais, que moldaram as dinâmicas sociais e políticas da região. A chegada dos povos Bantu marcou um momento crucial na história da África do Sul, representando uma transformação significativa na vida dos povos que habitavam a região. Seu legado é evidente até os dias de hoje, tanto na diversidade cultural, quanto na influência linguística que permeia o país. Compreender essa etapa histórica é fundamental para apreciar a riqueza e complexidade da história sul-africana e a formação da identidade nacional. A chegada dos europeus à África do Sul marcou um ponto de virada na história da região. A partir do século XV, exploradores e colonizadores europeus, como os portugueses, holandeses e britânicos, começaram a estabelecer presença na área, trazendo consigo uma série de mudanças que moldaram o destino do país. Os portugueses foram os primeiros europeus a explorar a costa sul-africana, em busca de uma rota marítima para as Índias Orientais. Bartolomeu Dias foi o primeiro a contornar o Cabo da Boa Esperança, em 1488, abrindo caminho para futuras expedições. No entanto, a presença portuguesa na região foi limitada, e não resultou em uma colonização efetiva. Foi com a Companhia Holandesa das Índias Orientais que a presença europeia se tornou mais significativa. Em 1652, Jan van Riebeeck estabeleceu uma colônia de abastecimento na cidade do Cabo, conhecida como Colônia do Cabo. Essa colônia tinha o objetivo de fornecer alimentos frescos para as embarcações que passavam pelo Cabo da Boa Esperança, a caminho do Extremo Oriente. No entanto, à medida que os colonos holandeses se estabeleciam na região, eles entraram em conflito com as comunidades indígenas e tribos locais, como os povos Khoisan. Esses conflitos levaram a episódios de violência e disputas territoriais, marcando o início de uma relação complexa entre europeus e africanos. Posteriormente, no século XIX, a África do Sul tornou-se alvo de disputas entre as potências coloniais europeias. Os britânicos assumiram o controle da Colônia do Cabo em 1806, e expandiram seu domínio para outras regiões, como Natal, Transvaal e Estado Livre de Orange. A descoberta de ouro e diamantes na região também atraiu um fluxo significativo de imigrantes europeus em busca de riquezas. A presença europeia na África do Sul teve um impacto profundo na sociedade e na cultura do país. O estabelecimento de colônias resultou na introdução de novos sistemas políticos, leis e instituições europeias. Além disso, a imigração europeia trouxe consigo influências culturais, linguísticas e religiosas, que contribuíram para a diversidade da nação. No entanto, a colonização europeia também trouxe consigo o apartheid, um regime de segregação racial imposto pelos governos brancos sul-africanos, durante grande parte do século XX. Essa política discriminatória gerou profundas desigualdades e conflitos raciais, que só foram superados com o fim do apartheid em 1994, com a ascensão de Nelson Mandela como presidente. A chegada dos europeus à África do Sul teve um impacto duradouro na história do país, moldando sua demografia, cultura e política. Compreender essa etapa histórica é essencial para entender a complexidade das dinâmicas sul-africanas e o processo de construção da nação pós-apartheid. O assentamento holandês na África do Sul marcou o início de uma presença europeia duradoura na região. Em 1652, a Companhia Holandesa das Índias Orientais estabeleceu uma colônia de abastecimento na cidade do Cabo, liderada por Jan van Riebeeck. Esse assentamento, conhecido como Colônia do Cabo, tinha o objetivo de fornecer suprimentos frescos para as embarcações que navegavam pelo Cabo da Boa Esperança em direção às Índias Orientais. Inicialmente, o assentamento holandês era focado na agricultura e no comércio.
Os colonos cultivavam alimentos como trigo, legumes e frutas, estabelecendo relações comerciais com os povos indígenas locais e com as embarcações que passavam pela região. A colônia cresceu gradualmente, com a chegada de mais colonos e o estabelecimento de fazendas ao redor da cidade do Cabo. No entanto, à medida que os colonos holandeses expandiam seus territórios, entravam em conflito com as comunidades indígenas e tribos locais, como os povos Khoisan. Esses conflitos levaram a episódios de violência e disputas territoriais, resultando em tensões constantes entre os colonos e os povos nativos. Além disso, o assentamento holandês na África do Sul também trouxe consigo a introdução da língua e cultura africanas, que se desenvolveu a partir do holandês com influências do Khoisan e outras línguas africanas. O afrikaans se tornou uma das línguas oficiais do país, e desempenhou um papel importante na formação da identidade cultural sul-africana. Ao longo dos anos, o assentamento holandês evoluiu para uma colônia mais estabelecida, com sua própria administração, leis e sistema de governo. No entanto, a presença holandesa foi contestada por outras potências coloniais europeias, principalmente os britânicos, que buscavam expandir sua influência na região. No início do século XIX, os britânicos assumiram o controle da colônia do Cabo, e a presença holandesa foi gradualmente suplantada pelo domínio britânico. Esse período marcou uma transição na história da África do Sul, com o país passando a ser governado pelos britânicos, e posteriormente enfrentando desafios políticos e sociais relacionados ao apartheid. O assentamento holandês na África do Sul deixou um legado duradouro na história do país, influenciando sua cultura, língua e relações sociais. A compreensão dessa fase histórica é fundamental para entender as raízes da sociedade sul-africana e suas dinâmicas atuais. A colonização britânica na África do Sul trouxe uma nova fase na história do país, deixando um impacto significativo em sua política, economia e sociedade. No século XIX, os britânicos estabeleceram seu domínio sobre a região, resultando em transformações profundas, e muitas vezes, conflituosas. A colonização britânica teve início com a ocupação da colônia do Cabo em 1795, durante as Guerras Napoleônicas. Os britânicos buscaram expandir seu controle sobre o comércio marítimo na região, além de estabelecer uma base estratégica ao longo da rota para a Índia. A partir de então, a presença britânica na África do Sul se consolidou gradualmente. Uma das principais consequências da colonização britânica foi a implementação de políticas que afetaram profundamente a população local. Os britânicos introduziram leis e práticas que restringiam os direitos dos povos indígenas, como a Lei de Terras Nativas de 1913, que limitava o acesso à terra e promovia a segregação racial. A colonização britânica também trouxe consigo a imposição da cultura e da língua inglesa, que passaram a ter um papel dominante na vida pública, na administração e no sistema educacional. O inglês se tornou uma das línguas oficiais do país, e teve um impacto duradouro na estrutura social e na identidade cultural sul-africana. Além disso, a colonização britânica na África do Sul foi marcada por conflitos e tensões com os colonos holandeses, conhecidos como afrikaners. A Segunda Guerra dos Boeres, um conflito entre os britânicos e os afrikaners, foi um dos eventos mais significativos desse período, com consequências duradouras para as relações étnicas e políticas no país. A colonização britânica também impulsionou o desenvolvimento econômico da África do Sul, especialmente no que diz respeito à mineração e à industrialização. A descoberta de ouro e diamantes na região atraiu investimentos estrangeiros e levou ao crescimento de cidades como Joanesburgo e Kimberley. No entanto, a colonização britânica também resultou em profundas desigualdades sociais e econômicas, com a maioria da população africana sendo marginalizada e privada de seus direitos. Essas injustiças contribuíram para a posterior luta contra o apartheid e a busca por igualdade e justiça na África do Sul. Em resumo, a colonização britânica deixou um legado complexo na história da África do Sul.
Embora tenha trazido desenvolvimento econômico e instituições governamentais, também perpetuou desigualdades e injustiças sociais. Compreender esse período é essencial para entender as dinâmicas políticas e sociais do país, e sua busca contínua por reconciliação e justiça social. O apartheid foi um sistema de segregação racial institucionalizado na África do Sul, que vigorou de 1948 a 1994. Essa política discriminatória, implementada pelo governo do Partido Nacional, dividiu a população sul-africana com base na raça, promovendo a supremacia branca, e negando direitos básicos à maioria não branca. Sob o apartheid, leis foram promulgadas para reforçar a separação entre brancos e não brancos, em todas as esferas da vida social, incluindo habitação, educação, saúde, transporte e emprego. Os negros, como a maioria da população, foram submetidos a um regime de opressão e discriminação, sendo privados de seus direitos civis, políticos e sociais. As leis do apartheid incluíam o passe, que exigia que os negros portassem um documento de identificação, especificando onde podiam viver e trabalhar. Isso resultou na remoção forçada de milhões de pessoas de suas casas e comunidades, levando à criação de bairros segregados, conhecidos como townships. As escolas também foram segregadas, com uma educação de qualidade reservada exclusivamente para os brancos. Essa política buscava perpetuar a desigualdade social e limitar as oportunidades educacionais para a maioria não branca. O acesso a serviços de saúde, empregos qualificados e participação política também era restrito com base na raça. A resistência ao apartheid foi constante, liderada por figuras proeminentes como Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo e muitos outros. A luta contra o apartheid assumiu várias formas, desde manifestações pacíficas até ações mais radicais, como a formação do Congresso Nacional Africano, e a criação de grupos de resistência armada, como o Umkhonto e Sizwe. A pressão internacional também desempenhou um papel importante no combate ao apartheid. Sanções econômicas e boicotes internacionais foram impostos à África do Sul, intensificando a pressão sobre o governo, e aumentando a conscientização global sobre a injustiça do sistema. O fim do apartheid ocorreu com a eleição de Nelson Mandela como primeiro presidente negro da África do Sul, em 1994. Esse marco histórico trouxe consigo uma nova era de democracia, igualdade racial e justiça social. A Comissão da Verdade e Reconciliação, estabelecida para investigar as violações dos direitos humanos cometidas durante o apartheid, desempenhou um papel crucial na busca por reconciliação e cura nacional. O apartheid deixou um legado duradouro na África do Sul. Apesar das conquistas alcançadas desde o fim desse regime opressivo, o país ainda enfrenta desafios significativos em termos de desigualdade social, pobreza e reconciliação racial. No entanto, a luta contra o apartheid e a transição para a democracia servem como um lembrete poderoso do poder do povo em buscar a liberdade, a igualdade e a justiça. Os movimentos de resistência desempenharam um papel significativo na luta contra o apartheid na África do Sul. Com sua determinação e coragem, esses movimentos buscaram desafiar as políticas opressivas do governo sul-africano e promover a igualdade racial e a justiça social. Um dos movimentos mais influentes foi o Congresso Nacional Africano, liderado por figuras icônicas como Nelson Mandela, Oliver Tambo e Walter Sisulu. O ANC, sigla em inglês, adotou uma abordagem de resistência não violenta, promovendo ações de desobediência civil e protestos pacíficos, para chamar a atenção para as injustiças do apartheid. Sua estratégia visava mobilizar a população e conscientizar a comunidade internacional sobre a situação na África do Sul. Além do ANC, outros movimentos e organizações também se destacaram na luta contra o apartheid. O movimento de conscientização negra, liderado por Steve Biko, teve um papel fundamental ao promover a conscientização
e a autoestima da população negra, incentivando-os a resistir à opressão e reivindicar seus direitos. As mulheres também desempenharam um papel vital na resistência ao apartheid. Organizações como a Federação das Mulheres Sul-Africanas e o Movimento de Mulheres Negras foram cruciais na mobilização das mulheres e na defesa da igualdade de gênero e racial. Outros movimentos e grupos, como o Partido Comunista Sul-Africano e o Movimento dos Trabalhadores Unidos da África do Sul, também se uniram na luta contra o apartheid. Esses movimentos buscavam promover a solidariedade entre diferentes grupos e estabelecer alianças para fortalecer a resistência coletiva. Os movimentos de resistência enfrentaram repressão violenta por parte do governo sul-africano, com a imposição de leis de emergência e prisões em massa. No entanto, sua determinação e o apoio popular crescente não foram abalados. A resistência continuou a ganhar força, impulsionada pelo desejo de liberdade e justiça. Esses movimentos de resistência, com sua coragem e compromisso, foram cruciais para a conquista da liberdade e da democracia na África do Sul. Suas ações e sacrifícios ajudaram a despertar uma consciência global sobre as injustiças do apartheid e a pressionar por mudanças significativas no país. O legado desses movimentos de resistência é uma lembrança duradoura da importância da unidade, da coragem e da luta pela igualdade e justiça. Eles inspiram não apenas a África do Sul, mas pessoas ao redor do mundo, a enfrentar a opressão, a desafiar a injustiça e a lutar por um mundo mais justo e inclusivo. Nelson Mandela, líder sul-africano e ícone mundial da luta contra o apartheid, desempenhou um papel fundamental na resistência e na busca pela igualdade racial. Sua dedicação à causa da liberdade e sua postura pacífica e determinada o transformaram em um símbolo de esperança e inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mandela emergiu como uma figura proeminente no movimento anti-apartheid durante a década de 1950, quando se juntou ao Congresso Nacional Africano e se envolveu em atividades de protesto contra as políticas discriminatórias do governo sul-africano. Ele foi um dos líderes-chave na organização da campanha de desafio, que buscava desafiar as leis do apartheid por meio da desobediência civil pacífica. Em 1962, Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua por conspirar para derrubar o governo. Durante seus 27 anos de encarceramento, ele se tornou um símbolo da resistência e da luta pela justiça. Mesmo atrás das grades, Mandela continuou a ser uma voz poderosa, defendendo a igualdade racial e a reconciliação. Após passar 27 anos na prisão, por suas atividades contra o regime do apartheid, Nelson Mandela foi libertado em 1990. Sua liberação marcou um momento histórico e de grande esperança para o povo sul-africano, que via nele um símbolo da resistência e da possibilidade de mudança. Após sua libertação em 1990, Mandela desempenhou um papel crucial nas negociações que levaram ao fim do apartheid. Ele liderou o ANC nas negociações com o governo, e trabalhou em estreita colaboração com o presidente Frederick de Klerk, para estabelecer uma transição pacífica para a democracia. Em 1994, Mandela fez história ao se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul, marcando o fim oficial do apartheid. Durante seu mandato, ele trabalhou incansavelmente para promover a reconciliação nacional e combater as desigualdades profundamente enraizadas no país. Sua abordagem de liderança baseada no perdão, na compreensão e na busca pela unidade nacional foi um exemplo inspirador para todos. Mandela também foi um defensor dos direitos humanos e da justiça social em escala global. Ele trabalhou para promover a paz e resolver conflitos em várias regiões do mundo, e seu legado como líder e defensor dos direitos humanos lhe rendeu reconhecimento e respeito internacional. Nelson Mandela foi muito mais do que um líder político. Ele se tornou um símbolo de resistência, perseverança e esperança.
Sua coragem e dedicação à causa da igualdade racial deixaram um legado duradouro não apenas na África do Sul, mas em todo o mundo. Sua história continua a inspirar gerações futuras a lutar por um mundo mais justo e inclusivo. Nelson Mandela, uma das figuras mais emblemáticas do século XX, desempenhou um papel transformador na história da África do Sul como líder da luta contra o apartheid e o primeiro presidente negro do país. Sua trajetória é marcada por coragem, resiliência e dedicação à busca da justiça e da igualdade. Em 1994, Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul após a realização das eleições democráticas multirraciais. Sua eleição simbolizou a superação das divisões raciais e o início de um novo capítulo na história do país. Durante seu mandato presidencial, que se estendeu de 1994 a 1999, Nelson Mandela liderou esforços para promover a reconciliação nacional e construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Ele defendeu a ideia de uma nação arco-íris, na qual pessoas de diferentes origens étnicas e raciais pudessem coexistir harmoniosamente. Como presidente, Mandela implementou políticas voltadas para a reconciliação e o desenvolvimento social e econômico do país. Ele estabeleceu a Comissão da Verdade e Reconciliação, que investigou os abusos dos direitos humanos cometidos durante o apartheid, e promoveu um processo de cura e justiça. Além de suas ações no âmbito político, Nelson Mandela também se destacou como um defensor dos direitos humanos e da igualdade em nível global. Sua liderança inspirou pessoas ao redor do mundo, e ele se tornou uma figura icônica na luta contra a opressão e a discriminação. Após deixar a presidência, Nelson Mandela continuou seu trabalho humanitário, dedicando-se a causas como a luta contra a pobreza, a educação e a prevenção do HIV/AIDS. Seu legado como estadista e defensor dos direitos humanos perdura até os dias de hoje, sendo reverenciado como um dos grandes líderes da história. Nelson Mandela deixou um legado duradouro de esperança, reconciliação e compromisso com os valores democráticos. Sua visão de uma África do Sul unida e equitativa continua a inspirar gerações futuras a buscarem a justiça social e a promoverem a igualdade em todo o mundo. Após o fim do apartheid, a África do Sul enfrentou o desafio monumental de reconstruir uma nação dilacerada por décadas de segregação racial e opressão. A transição para a democracia trouxe consigo a esperança de um futuro mais inclusivo e igualitário, mas também demandou enfrentar uma série de desafios complexos. A reconstrução da África do Sul envolveu a implementação de políticas abrangentes voltadas para a reconciliação, a justiça social e o desenvolvimento econômico. O governo adotou medidas para promover a inclusão de grupos marginalizados, como os negros e as comunidades desfavorecidas, através de programas de empoderamento econômico e ações afirmativas. No entanto, a reconstrução também trouxe à tona desafios socioeconômicos significativos. A desigualdade persistente, a pobreza generalizada e o desemprego foram obstáculos cruciais a serem superados. O governo se empenhou em implementar políticas de redistribuição de renda e programas de desenvolvimento socioeconômico, visando reduzir as disparidades e melhorar as condições de vida da população. Outro desafio enfrentado foi a reconciliação nacional e a cura das feridas do passado. A Comissão da Verdade e Reconciliação, estabelecida durante o mandato de Mandela, desempenhou um papel fundamental na abordagem dos abusos dos direitos humanos cometidos durante o apartheid. Essa iniciativa promoveu a busca pela verdade, a justiça e a reconciliação, permitindo que as vítimas compartilhassem suas histórias e os perpetradores fossem responsabilizados por seus atos. Além disso, a África do Sul teve que lidar com desafios no campo da educação, saúde e infraestrutura. Investimentos significativos foram feitos para melhorar o acesso à educação de qualidade, expandir o sistema de saúde e fortalecer a infraestrutura do país. Apesar dos avanços alcançados, a reconstrução da África do Sul é um processo contínuo.
A nação ainda enfrenta desafios persistentes, como altos índices de criminalidade, desigualdade socioeconômica e tensões raciais. A busca por uma sociedade verdadeiramente inclusiva e equitativa requer um compromisso contínuo com a justiça, a igualdade e a reconciliação. A reconstrução da África do Sul é um lembrete poderoso do poder da resiliência e da determinação humana. Apesar dos desafios enfrentados, a nação tem se esforçado para construir um futuro melhor para todos os seus cidadãos, com base nos princípios de igualdade, justiça e dignidade humana. A arte e a arquitetura da África do Sul refletem a rica diversidade cultural e a história fascinante do país. Com uma fusão de influências africanas, europeias e indígenas, a expressão artística sul-africana abrange uma ampla gama de estilos e formas. A arte tradicional africana é caracterizada por esculturas de madeira, artefatos de cerâmica, pinturas rupestres e tecidos decorativos. Essas manifestações artísticas são frequentemente inspiradas pela natureza, espiritualidade e rituais culturais, transmitindo mensagens simbólicas e preservando a identidade cultural das comunidades locais. A arquitetura sul-africana é marcada por uma mistura de estilos, desde as casas rurais tradicionais até os modernos arranha-céus das cidades. As influências europeias podem ser vistas em edifícios históricos, como igrejas, castelos e casas coloniais. Por outro lado, a arquitetura contemporânea busca incorporar elementos indígenas e sustentáveis, refletindo a consciência ambiental e o respeito pela herança cultural. Destacam-se também as impressionantes estruturas modernas, como o icônico estádio FNB, projetado para a Copa do Mundo de 2010, e o complexo do Centro de Convenções Internacional de Durban. Esses edifícios representam a capacidade da África do Sul de abraçar a inovação arquitetônica e sediar eventos internacionais de grande porte. Além disso, a África do Sul é conhecida por suas vibrantes comunidades artísticas, galerias de arte e festivais culturais. Cidades como Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban abrigam uma cena artística dinâmica, onde artistas contemporâneos sul-africanos exibem suas obras, abordando questões sociais, políticas e culturais. A África do Sul é um verdadeiro tesouro artístico e arquitetônico, onde a criatividade encontra raízes profundas na herança cultural do país. Através da arte e arquitetura, a nação sul-africana celebra sua diversidade, expressa suas identidades e compartilha suas histórias com o mundo. A África do Sul é um país conhecido por sua incrível diversidade cultural, que reflete a riqueza e complexidade de sua história e população. Com mais de 11 grupos étnicos reconhecidos oficialmente, e uma variedade de influências culturais, o país se destaca como um verdadeiro caldeirão de tradições, línguas, crenças e práticas culturais. Cada grupo étnico contribui com suas próprias tradições culturais distintas, resultando em uma tapeçaria cultural vibrante. Os grupos étnicos majoritários incluem os Zulus, Xhosas, Africás, Sotos, Tswana e Venda, entre outros. Cada grupo possui sua própria língua, costumes, rituais e expressões artísticas únicas. Essa diversidade cultural é visível nas celebrações tradicionais, festivais e eventos culturais que acontecem em todo o país. Por exemplo, o Festival Zulu, de Reed Dance, que celebra a virgindade e a cultura Zulu, ou o Carnaval de Cape Town, com suas influências africanas e brasileiras, são apenas alguns exemplos de como as tradições culturais são celebradas e preservadas. A culinária sul-africana também reflete essa diversidade, com uma mistura de sabores e pratos provenientes de diferentes tradições culinárias. Desde a gastronomia tradicional dos povos africanos, até as influências europeias e asiáticas trazidas pelos colonizadores e imigrantes, a culinária sul-africana oferece uma ampla variedade de pratos e sabores únicos. Além disso, a música e a dança são formas importantes de expressão cultural na África do Sul. Gêneros musicais como o marabi,
macanga, vaito, e o famoso gênero musical gospel sul-africano, têm raízes profundas na cultura do país. As danças tradicionais, como o Gumboot Dance, o Pantsula e o Inglamu, são formas de expressão que representam a identidade cultural de diferentes grupos étnicos. A diversidade cultural da África do Sul é um tesouro nacional que enriquece a identidade do país e fortalece o senso de união e orgulho entre sua população. Valorizar e preservar essa diversidade é fundamental para a construção de uma sociedade inclusiva, onde todas as vozes e tradições culturais são respeitadas e celebradas. A África do Sul é o berço de muitas personalidades famosas que alcançaram reconhecimento internacional em diversas áreas. Além de Nelson Mandela, que é amplamente conhecido por seu papel na luta contra o apartheid, o país também é lar de outros talentos notáveis. Um exemplo é Trevor Noah, comediante e apresentador de televisão, que se tornou conhecido como o apresentador do programa The Daily Show nos Estados Unidos. Charlize Theron, vencedora do Oscar de Melhor Atriz, é uma renomada atriz sul-africana que conquistou destaque em filmes como Monster e Mad Max, Estrada da Fúria. O nadador Chad Le Clos ganhou várias medalhas olímpicas, incluindo uma de ouro, e é considerado um dos principais atletas do país. Na música, destaca-se o grupo Ladysmith Black Mambazo, conhecido internacionalmente por suas harmonias vocais e pela promoção da cultura Zulu. Ralph Masekela, lendário trompetista e ativista anti-apartheid, também é uma figura proeminente no cenário musical sul-africano. Com destaque nos meios tecnológico, científico e empresarial, Elon Musk nasceu em Pretória, capital administrativa da África do Sul, no dia 28 de junho de 1971. Elon Musk é um empreendedor e empresário de renome mundial, conhecido por sua contribuição significativa nas áreas de tecnologia espacial, veículos elétricos e energia renovável. Embora tenha nascido na África do Sul, Elon Musk posteriormente se mudou para os Estados Unidos, onde fundou várias empresas de destaque, incluindo SpaceX, Tesla Motors e SolarCity. Sua visão empreendedora e inovações tecnológicas o tornaram uma das personalidades mais influentes e inspiradoras da atualidade. Além dessas personalidades, a África do Sul é o lar de artistas, escritores, cientistas, empreendedores e líderes em diversas áreas, que contribuíram para a história e o desenvolvimento do país. Essas figuras notáveis deixaram um legado significativo e inspiraram muitos sul-africanos a buscar seus sonhos e fazer a diferença em suas respectivas áreas de atuação. A África do Sul tem uma história rica e complexa, repleta de desafios, transformações e conquistas. Desde suas origens ancestrais até os tempos modernos, o país passou por diversos períodos de colonização, lutas pela liberdade e busca por igualdade. O apartheid marcou um capítulo sombrio na história sul-africana, mas o fim desse sistema opressivo e a ascensão de líderes visionários, como Nelson Mandela, trouxeram esperança e promoveram a reconciliação nacional. A diversidade cultural, a riqueza artística e arquitetônica, e as personalidades famosas da África do Sul, enriquecem ainda mais o legado do país. Hoje, a nação está comprometida com a construção de um futuro próspero, enfrentando os desafios sociais, econômicos e ambientais, com resiliência e determinação. A história da África do Sul nos ensina sobre a importância da perseverança, da justiça social e da busca por um mundo mais igualitário. Se gostou desse conteúdo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, poderá acompanhar nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história, cultura e curiosidades de todos os países do mundo. Curta o vídeo e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Agradecemos sua companhia, e te aguardamos nos próximos vídeos.